E junta-se a nós neste Jornal das Duas por videochamada o professor Paulo Guinote. Muito boa tarde, bem-vindo. Parece-lhe que há de facto condições para parar de vez estas greves e estes protestos a bem dos alunos e da escola pública, ou temos aqui um difícil entendimento? Olá, boa tarde, Marta. Olá. Penso que para bem dos alunos é bom que estes protestos não terminem, por uma razão muito simples. Aquilo que foi apresentado hoje de manhã em alguma comunicação social como sendo um recuo do Ministério não se trata mesmo nada disso. Pelo contrário, esta proposta agora concreta de novo regime de concurso é extremamente gravosa porque precariza a situação dos próprios professores de quadra de escola e de quadra de agrupamento, o que é incompreensível. Nós, neste momento, temos falta de professores em algumas zonas, não temos a necessidade de repente, transformar os professores de quadra de zona pedagógica, que serão 15, 20% do total, ou nem isso, transformar todos os professores do quadro de escola e de agrupamento também em professores de quadro de zona pedagógica, desde que se decida no tal conselho, que agora não é de diretores, mas que é de diretores, que tem agora outro nome, que, afinal de contas, há uns determinados professores que devem ser distribuídos de outra forma. E os professores contratados, aquilo que lhes já era prometido era apenas exatamente aquilo que já estava na legislação geral, e estamos cansados de repetir isso, mas alguns deles agora descobriram que as condições de aceder aos QZP, aos quadros de zona pedagógica, são piores do que aquelas que estavam a ser faladas inicialmente. Ou seja, é-lhes exigido, independentemente do número dos QZP que existam, que eles concorram a todo o país na prática. Ou seja, não interessa se os QZPs são mais pequenos, se depois exige que se concorra aos 60. Sendo que há QZP, como o caso do meu, na margem sul, que vai de Alcochete a Sesimbra, e que fica perfeitamente igual. E, portanto, não se compreende sequer esta proposta que vem para a última reunião. A última reunião devia ser uma reunião em que se já estivessem a acertar pormenores, não aquela em que se apresenta um projeto, uma anteproposta que traz propostas que não estavam inicialmente previstas e que são mais gravosas ainda do que aquelas que já estavam a ser recusadas antes. A sensação que me dá é que o Ministério não quer ter o acordo para ter a desculpa de não abrir outras vias negociais para as outras questões que estão a ser reivindicadas. E portanto, esta é uma proposta... Na sua opinião, professor Paulo Guinote, é que são essenciais entre estas reivindicações por parte dos professores? Vamos ver uma coisa, o ter que se concorrer todos os anos não é nenhuma reivindicação especial dos professores, quer dizer, os professores que estão nos quadros, sim, querem se deslocar, mas queriam ter um concurso de mobilidade como existia e que na prática desaparece. Haver o discurso sobre a estabilidade e depois dizer-se, mas agora concorrem todos os anos, aliado isso, volto a dizer, àquela questão da alocação de recursos pelos tais conselhos de quadros de zona pedagógica, dão a sensação de que estamos apenas a regredir e aquilo que era necessário era sentirmos que havia do lado do Ministério um avanço. Ninguém quer recuos, nós queremos avanços na resolução dos problemas e não uma estratégia mediática de dizer nós estamos a ir de acordo a pedidos dos professores. Não, eu não vejo nenhum pedido dos professores que esteja a ser satisfeito com esta proposta. E volto a dizer... Fazer-lhe a pergunta de outra maneira, Paulo Guinote, até que ponto é que, não se falando aqui de cedências, mas talvez até compromissos das duas partes, que compromissos é que os sindicatos têm ao longo destas rondas negociais assumido, dando boa vontade de se chegar a um entendimento? Ora bem, os sindicatos têm recebido propostas da parte do Ministério que às vezes só chegam no fim das reuniões. E, portanto, eu, que sou bastante crítico às vezes da ação dos sindicatos, também sou obrigado a reconhecer que se está numa reunião em que não é apresentado nada de concreto, exceto no fim da reunião, é muito difícil fazer propostas alternativas. De qualquer das maneiras, as propostas que os professores, como principais interessados de que os sindicatos são representantes, aquilo que querem é um regime transparente e não complexo de colocação de professores. Porque a falta de professores não se resolve redesenhando o mapa de Portugal. Resolve-se dando apoio às pessoas que se deslocam para que essa deslocação não seja tão gravosa que nem sequer se aceitem os horários. E, portanto, o avanço que o Ministério devia ter feito nesta fase dos concursos era dizer, ok, então se a pessoa se vai deslocar da sua residência, poderá ter apoios como tem outras classes profissionais do Estado. Não estamos a pedir nada que não exista já. E não deveria, de forma alguma, apresentar uma proposta que precariza aquelas pessoas que agora,
como é o meu caso, que aos 40 anos entrei para o quadro e arrisco-me em 2024 a voltar à situação de 1998, quando entrei para os quadros da zona pedagógica. Portanto, é preciso que os sindicatos expliquem ao Ministério, mas também é preciso que o Ministério perceba aquilo que se lhe está a dizer. Ora, volto a dizer, aquilo que me parece é que o Ministério quer travar claramente qualquer tipo de acordo. Porque quando é que é aceitável, digamos assim, a manutenção deste braço de ferro, e também como é que se estabelece aqui um equilíbrio entre o direito à greve e ao protesto de uma classe profissional e o direito à aprendizagem? Ora bem, o direito à aprendizagem dos alunos está perfeitamente garantido a partir do momento em que as aprendizagens essenciais deste ministro foram postas em prática. E temos que também pensar uma coisa: não se pode dizer que são poucas as escolas a parar e que as adesões às greves são muito baixas e depois dizer que o país todo está a parar e que as crianças estão a perder aprendizagens. Então, temos que ser realistas. Onde é que está a verdade? É assim, eu posso lhe dizer a minha verdade daquilo que me rodeia e que eu observo. Eu não conheço muita gente que esteja a fazer greve semanas consecutivas a todas as aulas. O discurso que foi transmitido por algumas associações parentais não é realista. Não há uma contabilidade exata do que é que e não há porque não se quer, de quantas escolas pararam efetivamente. Se há uma coisa que existe com algum cuidado, é a responsabilidade de muitas vezes fazer os protestos antes das aulas começarem, ou, por exemplo, hoje à tarde, a minha escola vai fazer um protesto às 3 da tarde, aqui o distrito vai fazer um protesto, uma vigília em Setúbal às 7 horas da tarde, fora do período letivo dos alunos. Para haver um equilíbrio, nós teríamos que ter, volto a dizer, pelo menos a promessa de abrir outras vias negociais sem qualquer tipo de chantagem sobre este dos concursos. Portanto, nós tentamos garantir, e repare que durante a pandemia nós fizemos os possíveis e os impossíveis com meios muito maus. E foi incansável o vosso trabalho. Agora, do ponto de vista dos pais, Paulo Guinato, e calculo também que também o seja, esta instabilidade, esta indefinição de se os filhos têm aulas ou não, ou às vezes em 2 tempos não têm a primeira aula porque o professor faz greve, mas na segunda hora já lá está, e se os alunos não estiverem dentro da sala levam falta. Isto provoca aqui grande instabilidade nas famílias, não concorda? Marta, é assim, vamos ser realistas. Em 2018 eu tive uma direção de turma que durante a maior parte do ano não teve 4 disciplinas. E nessa altura não havia greves. Quando o ano acabou, os meus alunos não tiveram nota em 2 disciplinas por falta de professores, por inépcia, por incúria do Ministério da Educação. Os meus alunos, da minha atual direção de turma, começaram o ano sem 4 professores quando não havia greve, porque o Ministério recusou a colocação a 1 de setembro a professores que iriam substituir quem estava e já se sabia de atestado de longa duração. Se nós formos fazer a contabilidade dos dias de aulas perdidos por má gestão de recursos e poupanças perfeitamente residuais do Ministério da Educação e formos comparar isso com os dias ou as aulas perdidas por greve, de certeza que o balanço cai muito mais para a incúria do Ministério. Quanto à instabilidade das aulas, temos que recordar que, apesar dos professores estarem envelhecidos, podendo não ser já pais, eu sou pai, mas pronto, não está no ensino não superior, também são avós. E, portanto, sabemos perfeitamente o cuidado que é preciso ter, a responsabilidade que temos, não a esquecemos e, principalmente, temos alguma dificuldade em receber lições de moral de pessoas que muitas vezes nem estão ligadas à educação e aparecem a dizer como é que devem ser feitos os bons protestos, que dizem que o direito à greve tem limites, eu acredito que sim, que de repente há soluções criativas nos colégios arbitrais, extrapolando completamente o que está na lei e, tal como em 2018, correndo o risco de serem desautorizados depois nos tribunais reais. E, portanto, temos que ter esse tipo de noção. Será que os alunos que acabam por ser recebidos nas escolas e que, em alguns casos, mesmo sem greve, não têm aulas porque as condições que dão aos professores em substituição não são suficientes? E dou-lhe um exemplo muito concreto. Uma professora da minha escola, já com alguma idade, colocou atestado médico e tem 16 horas letivas. Essas 16 horas fizeram com que só agora, esta semana, viesse uma pessoa substituí-la ao fim de 2 meses. Ela não estava em greve. Porquê? Porque a pessoa que a vem substituir não tem direito a um horário completo e irá receber à hora, como se fosse uma espécie de tarefeiro. E é isso que tem que ser substituído. Se o colega vem substituir alguém que tem um horário completo, mesmo com redução letiva, não é por lhe pagar mais 200 ou 300 euros que o Estado fica com as contas desequilibradas. E, ao mesmo tempo, esse pagamento
permite que pessoas se coloquem mais perto das escolas e possam pagar ou a deslocação ou o alojamento. É isso que é necessário que o Ministério faça, que reconheça e principalmente perceba que o problema não é novo nem é das greves. Nós podemos dar imensos exemplos de alunos que acabaram anos sem disciplinas, volto a dizer, em discurso direto, uma turma que durante 2 anos não teve 2 disciplinas praticamente, porque ninguém aceitava as condições da substituição. Havia greves. Não havia greves. Para os alunos. Claro que sim, a falta de professores colocados prejudica sempre os alunos e a aprendizagem. Sei bem que é muito preocupado com estas questões do ensino e da aprendizagem. Foi um gosto uma vez mais, Paulo Guinoto, tê-lo aqui na SIC Notícias. Vamos ter que aguardar para saber o que sai deste encontro, desta nova ronda negocial entre os sindicatos, os professores e o Governo. Desculpe só fazer este reparo, infelizmente não parece que vá sair muito e é muito triste que assim seja. Os principais prejudicados são os alunos e a seguir os professores, não são os políticos. Não deveria ser. Obrigada, Paulo Guinoto. Boa tarde. Muito boa tarde.